O dia 13 de maio entrou para a história como o dia da abolição da escravatura e por isso tem comemoração na reitoria da Universidade Federal do Paraná. O trabalho escravo no Brasil teve início na primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam os negros africanos para utilizá-los nos serviços pesados nos engenhos de açúcar. Esse tipo de mão de obra foi usada por quase 400 anos, até que no século XIX, com o intuito de ampliar o mercado consumidor no Brasil, o parlamento inglês aprovou uma lei que proibia o tráfico de escravos e que aprisionava os navios dos países que mantinham essa prática. Em 1850, o Brasil começou a ceder às pressões da Inglaterra. E em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel e acabava com a escravidão no país. Mas o decreto não representou um ponto final. Segundo o coordenador do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná, a maior parte dos negros ficou sem moradia e assistência e em péssimas condições econômicas. Ele explica que ao longo dos últimos 50 anos, o 13 de maio passou por ressignificações. Ao longo do século XX, o 13 de maio deixou de ser a principal data comemorativa da abolição, né, em lugar do 20 de novembro, que era uma data que lembrava muito mais a resistência escrava, né, à expoliação da escravidão do que uma abolição vinda do alto, né? Em Curitiba, a data foi lembrada com palestras e mesas redondas. No encontro Abolisson, realizado pelo Centro Cultural Humaitá, foram discutidas questões importantes relativas à igualdade racial e à situação dos afro-brasileiros hoje. A partir de 2005 que nós descobrimos que tem os quilombos, que tem os quilombolas aqui no nosso estado. Recentemente, a partir de 1999, que a Igreja Católica reconheceu que o negro tem alma, sabe? São coisas bastante recentes. Recentemente que nós descobrimos que Curitiba é a capital mais negra do sul do país, que o Paraná é o estado mais negro do sul do país. Então são avanços devagarzinho, né, que estão acontecendo e há necessidade de dar essas ferramentas, essas informações à população afrodescendente aqui da nossa capital. Um dos temas abordados foi o programa de cotas raciais. As cotas destinadas aos negros para ingresso no ensino superior foram adotadas pela primeira vez no Brasil em 2001. A Universidade Federal do Paraná aderiu ao sistema em 2005. A instituição oferta até 20% das vagas do vestibular para candidatos negros ou pardos, vindos ou não de escolas públicas. Essa psicóloga recém-formada fez parte da primeira turma de cotistas da UFPR. Ela acredita que as políticas públicas promovem transformações sociais que beneficiam a população como um todo. Há o interesse de que a população universitária seja uma população composta por deficientes, por índios, por negros, por brancos, por um plural, né? Ela é impactante, porque a partir daí você tem uma construção que consegue também ser para esse plural, né? Então os sujeitos dessa sociedade estão discutindo a sociedade que eles querem e por isso se faz importante a presença, né, dos negros aqui. Segundo o presidente do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR, no último ano, 400 estudantes entraram na instituição por meio dessa medida. Se ela não existisse, o número seria reduzido a aproximadamente 70. Ele diz que ainda há resistência por parte dos próprios estudantes em usufruir dessa ação afirmativa. A maior causa dessa procura relativamente baixa é uma certa vergonha que muitos estudantes negros têm de achar que se você vai entrar na universidade através da cota racial, você está sendo um estudante de segunda categoria, de que você não é tão competente quanto os outros. As comunidades de remanescentes quilombolas também são motivo de muito debate e pesquisa. Elas nasceram a partir da reunião de descendentes de escravos ou de negros que eram africanos livres. Algumas surgiram com as migrações dessas famílias e outras ainda estimuladas pelas doações de terrenos feitas pelos antigos senhores. Segundo essa antropóloga, o maior problema enfrentado por esses grupos atualmente é a falta da regularização da terra. Muitas dessas comunidades, inclusive, são hoje compostas por membros que já saíram da comunidade, já tiveram uma experiência fora, mas que constroem a sua identidade
e o seu estilo de vida a partir da própria comunidade quilombola. Uma das lutas que as comunidades têm, que é muito significativa, é a luta pela garantia da terra, porque essa terra vai sendo fragmentada e expropriada ao longo das últimas décadas e dos últimos séculos. A valorização das raízes africanas e da rica herança cultural deixada por esse povo são reflexos das conquistas do movimento negro no Brasil. Creio que a questão da identidade tenha sido um dos grandes fatores capazes de congregar, né, movimentos sociais importantes e, obviamente, tudo isso resultou em políticas, né, de afirmação da negritude, né, que passam não só pela questão cultural, mas também pela inserção no mercado formal de trabalho, no acesso à educação, né, dentre outras formas de ascensão social, mobilidade social e também de integração do ponto de vista mais amplo, né? E agora curta mais um pouco de Esben and the Witch. E depois do intervalo, a recheada agenda de shows para este final de semana aqui em Curitiba. Você não pode perder.